Para nos guiar por esta nova fronteira do conhecimento, damos as boas-vindas a Gleison Rubin, diretor de Previdência da Mag Seguros, e a Ricardo Neves, sócio da Lifelong 50 Plus. Sejam muito bem-vindos. Bem, o tema que nos reúne hoje é transformador. A ciência da longevidade está em vias de alterar por completo o paradigma da vida humana. Será cada vez mais provável uma vida que chegue em condições razoáveis de saúde física e cognitiva aos 100 anos. Isso trará uma série de consequências para indivíduos e para a coletividade. Em particular, para as organizações ligadas a fins previdenciários, como os sistemas públicos e os fundos de pensão. Mas em que consiste a ciência da longevidade? Quais são as transformações que está promovendo e como suas descobertas estão chegando ao público? Para responder a essas perguntas, eu convido o Ricardo para iniciar sua apresentação. Muito obrigado, Ivan. Bom dia, Gleison. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Eu estou um pouquinho rouco e a voz deve faltar de vez em quando, mas eu acho que a gente resolve. Dá licença, eu vou falar de pé para ajudar a musculatura a melhorar a minha fala. Eu queria contar para vocês o seguinte. Depois do congresso que eu estive aqui do ano passado, eu estive com vocês aqui, eu estive com o Marcão da Petros fazendo a apresentação do tema a nova longevidade, reinventando a aposentadoria. Pois bem, depois disso daí, eu voltei para casa. Uma parte de vocês sabe, eu moro em Berlim há muitos anos, eu imigrei em 2017 e minha base é Berlim. E lá eu fui, entre os meus contatos, eu fui convidado para ser o curador em Davos de alguns eventos durante o Fórum Econômico Mundial ligados a tema longevidade. E de fato, eu estive lá e uma coisa que eu trouxe de Davos foi a certeza de que a gente precisa explicitar melhor o termo longevidade. E a minha favorita forma de explicar isso daí é através desse slide. Então, vocês estão vendo que quando se fala em longevidade, a gente tem um ecossistema com três segmentos. O primeiro segmento é a ciência da longevidade propriamente dita. Ou seja, desde 2015, quando foi homologada a primeira droga anti-envelhecimento, o rapamycin, tá? Existe uma comunidade de cientistas muito grande que está se debruçando com esse desafio de diminuir a idade biológica das pessoas, que, em outras palavras, significa aumentar a longevidade, a expectativa de vida. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto, é o primeiro setor, ele é técnico-científico. O segundo são os negócios propriamente dito. Ou seja, aquilo que a ciência da longevidade vai amadurecendo, na forma de biomarcadores, drogas, protocolos, procedimentos, etc. e tal, negócios começam a trazer para o mercado e, na medida do possível, escalar. Um bom exemplo disso é biomarcador. Tá? Eu estava ouvindo, por exemplo, hoje no rádio, vindo para cá com o táxi, o biomarcador de Alzheimer está chegando ao mercado, vários novos tipos de biomarcadores que prometem preditivamente você atacar determinados problemas degenerativos. Então, esse é um negócio de desaceleração e regeneração do envelhecimento que está sendo abastecido por investidores interessados em trazer para o mercado esse elixir da juventude. Né? E o terceiro setor é a economia da longevidade, porque essas duas coisas juntas, a ciência da longevidade e os negócios de desaceleração do envelhecimento, eles fazem, na prática, entregar para a sociedade humana global uma expectativa de vida em que o cenário, que já é hoje, é se tornar a vida centenária o novo normal. Que o diga a Petros, que o diga a Previ, que já estão cada uma delas com mais de 4.000 pessoas acima de 90 anos.
Tanto a Previ quanto a Petro já tem mais de 100 pessoas acima de 100 anos. Então, quando você fala em vida centenária para os fundos no Brasil, isso aí já é uma realidade. E vai se tornar cada vez mais próximo de todos nós. Agora, o que eu quero falar para vocês hoje, principalmente, é a importância do que está acontecendo nos laboratórios com esses indivíduos aí, que, em geral, vivem 18 meses. Os ratinhos, se eles não forem apurrinhados, cortados, estressados, etc. e tal, eles podem viver 18 meses. O que os cientistas da longevidade estão fazendo com isso daí são experimentações, eles criam populações e experimentam biomarcadores, protocolos, as drogas anti-envelhecimento, sem estressar, sem apurrinhar os ratinhos. Porque vocês sabem que estresse mata, e é verdade, e, inclusive para os ratinhos. Então, nos laboratórios, os ratinhos, inclusive, têm skate, só para vocês terem uma ideia. Eles brincam, eles têm uma vida. Mas o que acontece? Você tem 3 grupos, esse é o meu slide favorito. Esse daqui, Gleison, era o que vale a pena. São 3 grupos de ratinhos. Os primeiros ratinhos daquele canto lá, eles são os ratinhos normais. Eles envelhecem. O processo de envelhecimento deles, e aí a ciência da longevidade, ela se debruça fundamentalmente na biologia. Nós temos alguma coisa em termos de biologia molecular que faz com que o nosso relógio de envelhecimento dispare. Aqueles ratinhos de lá, eles não tomam nada. Nenhum procedimento é feito com eles. Os ratinhos do centro aqui, vocês veem que eles já estão mais inteirinhos. Eles estão... O que vocês vão perguntar? Se eles fizeram ginástica, se eles tomaram suplemento, etc. Eles tomaram rapamicin, que é a primeira droga anti-envelhecimento, comprovadamente cientificamente. E os ratinhos de cá, que estão à mesma idade, todos os grupos de ratinho, todas essas populações têm a mesma idade, os ratinhos de cá tomaram combos. Hoje, o que a ciência da longevidade está fazendo é tentar aumentar o número de experimentações, construir um banco de biomarcadores, tá? Para que a gente, então, dê um salto e traga dos laboratórios aquilo que está com os ratinhos para nós humanos. O que os cientistas estão tentando fazer hoje, alguns deles chamam de Projeto Matusalém, tá? O que acontece é o seguinte, todos os saltos científicos tecnológicos, eles se dão quando existe um determinado objetivo global para a ciência. Exemplo, Projeto Manhattan, que foi a bomba nuclear, o Projeto Apollo, que foi o homem na Lua, o Projeto Genoma. E agora, o que está se falando do projeto, alguns falam Matusalém, é conseguir reunir e articular uma network de cientistas da longevidade que consiga entregar o que eles chamam de moonshot, ou seja, a descida na Lua da expectativa de vida. Em Davos, eu fui convidado por um banco suíço para explicar para eles como é que esse negócio de longevidade pode dar dinheiro e como é que a gente pode acelerar isso. Então, a minha missão passou a ser, como advisor de longevidade, encontrar, de um lado, cientistas, entender o que eles estão falando, de outro lado, o pessoal de tecnologia que está trabalhando especialmente com inteligência artificial, que permite acelerar a análise de dados, biomarcadores, comprovação de drogas anti-envelhecimento, e investidores. Investidores que têm a pele no jogo, não só a pele no jogo, mas têm o interesse em ganhar, digamos assim, um bônus de idade biológica e reverter o processo. Então, aquilo que o Putin e o Xi falaram há algumas semanas atrás, no encontro em Beijing, eu não sei se vocês ouviram, houve um microfone aberto e os intérpretes, a conversa dos intérpretes dos dois vazou, onde o Xi perguntou para o Putin se ele achava que era mesmo viável, que ele tinha ouvido dizer que a pessoa que vai ter 150 anos já tinha nascido. E o Putin, com a troglodice que lhe é peculiar, atribuiu isso daí a transplantes de órgãos e coisas do gênero. É bem Putin, né? Mas o que existe de verdade é que
essa parte da biologia molecular, e eu não vou explicar isso aqui para vocês, isso vai estar disponível por aí. Quem quiser fotografa, mas são algumas vertentes que o pessoal de biologia molecular está trabalhando. Vocês já devem ter ouvido dos telômeros, vocês já viram dos radicais livres e coisas do gênero. E isso está avançando numa velocidade exponencial. Aonde vai levar esse estudo aí? Esse estudo aí vai levar ao seguinte: os cientistas estão dizendo que 71,6% das mortes acontecem por processos de envelhecimento. Então, é uma coisa que você começa a pensar o seguinte: então quer dizer que a morte ocorre porque alguma coisa naquele slide anterior aconteceu que vai me levar à morte. E aí, nós passamos para isso daí. Essas são doenças degenerativas que hoje a ciência está falando o seguinte: olha, com biomarcadores, quanto mais cedo eu detectar isso daí, mais fácil eu posso desenvolver drogas e procedimentos e protocolos para esticar, para preventivamente atacar essa potencial degeneração que vai acontecer. E isso vai levar a gente à seguinte situação. Aqui agora é talvez o mais importante slide. Hoje a gente vive esse paradigma aí. Quando chega o indivíduo lá para os 60 anos, ele se aposenta tecnicamente, ele começa a ter um monte de doenças. Boa parte dessas doenças não são de origem molecular, elas são de origem epigenética. Por exemplo, o desligamento social que acontece, tá claro, os cientistas dizem, a aposentadoria faz mal à saúde. A aposentadoria é uma coisa que deve ser evitada porque a primeira coisa que ela produz é o desligamento social. O desligamento social são cérebros, os nossos cérebros são feitos para trabalhar em rede. Na hora que a gente perde o contato social, a gente começa a um processo de degeneração cognitiva. É o primeiro deles aí. E aí o que acontece? É a figura típica do aposentado, especialmente o homem, que perde a rede social e ele passa a ter uma agenda que é basicamente ir ao supermercado, ir ao médico, procurar alguma doença e que ele acaba encontrando de fato. Então ele entra num ciclo de doenças, que preocupa os planos de pensão, porque o aposentado que está parado, ele é um sinistro de saúde ambulante. Então esse é tipicamente o que a gente tem. O período de vida é longo e o período de vida saudável é curto, porque o cara entra em várias doenças até chegar na doença que é considerada morbidade, que é o quadro de morbidade, que é uma doença que leva à morte. O que a ciência da longevidade está prometendo é o seguinte: agora sim a gente está falando. Os cientistas estão dizendo o seguinte: o moonshot em 10 anos eu entrego vida saudável 120 anos. Do ponto de vista de fundo de pensão, vocês pensem o seguinte, ou do ponto de vista da sociedade, nós vamos ter uma sociedade humana onde o período de vida saudável é de 100 anos. Ou seja, temos que nos preparar, sociedade, indivíduo, empresas, políticas públicas, para uma realidade em que a vida centenária é o novo normal. Isso está ali na esquina. Você vê aí, quando você olha uma Fernanda Montenegro no palco, fazendo monólogo com 95 anos, ou o Mick Jagger fazendo turnê com 80 e tantos anos, você não tem mais a mínima dúvida. Ou quando você tem a possibilidade de ver o Newton Molina em cena, entendeu? Você não tem a mínima dúvida que a vida centenária é, sim, saudável, é possível, né? Então, esse é o quadro que eu acho mais interessante, que é a promessa que está sendo entregue pela ciência da longevidade. Ou seja, nos próximos 10 anos, vai se tornar evidente aquilo que está acendendo como luz amarela na Petros e na Previ. Vai ser o novo normal. Ou seja, o que a humanidade vai fazer diante desse quadro, onde os 50 anos são, na prática, a metade da vida adulta. Ou seja, no lugar de se preparar para a aposentadoria, a gente vai se preparar para uma segunda metade da vida. E o que a gente vai fazer? Eu acho que passo a bola para o Gleison e depois a gente faz o papo, porque o que eu acho mais importante pensar é o seguinte: a ciência da longevidade se prepara para ter um moonshot.
ela prepara para replicar aquilo que aconteceu no projeto Apollo, que foi quando o Kennedy, em 1961, falou assim: vou botar um homem na Lua até o final da década, porque atrás dele estava o Gagarin já no espaço da União Soviética. Agora, o que a gente tem são bilhões e bilhões de dólares de milionários que estão investindo, não só com a pele no jogo do próprio dinheiro, mas com o interesse em ganhar mais anos de vida saudável. Já queria aproveitar e agradecer o espaço, dizer aqui do prazer que foi poder, né, dividir com vocês um pouco dessas reflexões e agradecer também a parceria aqui com o Ricardo, para quem eu passo a palavra agora para o encerramento. Eu também queria agradecer vocês, Gleison, o pessoal do Instituto de Longevidade, e dizer para vocês o seguinte: em janeiro eu estarei em Davos, a minha missão é constituir um pool de investidores que esteja devidamente alinhado com isso que eu expliquei para vocês. Ou seja, a minha missão é, em termos globais, fazer isso daí acontecer, produtos saírem da ciência da longevidade, saírem dos cientistas, dos laboratórios, irem para as empresas e se transformarem em produtos e serviços. E eu prometo que ano que vem, no próximo congresso da Abrap, eu estarei trazendo para vocês aqui mais novidades ainda perturbadoras, mas ótimas. Nós queríamos agradecer ao Gleison, ao Ricardo. Poderíamos passar horas aqui escutando vocês falarem. E queria agradecer a vocês aqui presentes, a vocês que nos escutam online. E convidamos a todos agora para fazer um breve intervalo